E eu quero ler uns versículos que estão no capítulo 8 do livro de Atos, versículo 4. Quando Lucas nos diz algumas palavras sobre o trabalho de Filipe. E ele fala assim, a partir do verso 4. Atos 8, verso 4, ele diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. A igreja começa em Jerusalém. No início, tudo era em Jerusalém. Quando lemos, domingo passado, falamos do domingo de Pentecostes, e falamos de que tudo começou ali em Jerusalém, em Atos capítulo 2, a igreja inicia. A igreja precisou, aqueles irmãos, aqueles discípulos reunidos, esperar o poder do alto, esperar o revestimento do Espírito Santo, esperar que descesse sobre eles o Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem testemunhar, para que eles pudessem falar, para que eles pudessem anunciar a Jesus Cristo. Então ficaram lá esperando, porque Jesus disse: vocês vão ser revestidos com o poder do alto, para que possam anunciar o Evangelho. E ali eles ficaram, e eles esperaram. E naquele dia de Pentecostes, eles estavam ali reunidos, e Atos diz, eram as 120 pessoas, estavam ali reunidos, e então veio sobre eles o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres, e todos que estavam naquele lugar. E eles começaram então a falar, em línguas que aquelas pessoas que estavam ali, de várias nações e vários lugares, começaram a ouvir, começaram a compreender. E o Evangelho então, num dia só e num momento só, ele começou a ser pregado para muitos povos, para muitas línguas. Atos diz que, capítulo 2, que tinha gente de tudo quanto era lugar do mundo, de Roma, de todos os lugares, da Ásia Menor, da Europa e de todos os lugares. E ali ouviram cada um na sua língua aquilo que Deus tinha para o coração de cada um deles. Começa assim a história da igreja, começa assim a expansão do reino, começa assim a pregação do Evangelho. Mas aí havia resistência, havia problemas. Havia aqueles que achavam que devia ficar apenas ali nas fronteiras, que o reino de Deus era aquela nação, que era aquele povo, que os limites eram geográficos e que os limites também eram étnicos, então eles deviam ficar ali. E foi preciso que viesse, então, uma perseguição para que os cristãos, então, se espalhassem. Deus age assim, Ele nos manda, mas às vezes a gente não quer ir, e aí Ele faz uma pressãozinha de um jeito ou de outro, e nos manda ir, e a gente vamos assim mesmo. Às vezes a gente vai sem querer ir. Às vezes nós vamos, mas não é tanto pela nossa vontade, mas Deus está agindo sobre nós. E Ele diz, eu quero que você vá por ali. Ontem a gente viu aqui à noite um camarada que não queria ir de jeito nenhum. E Deus então permitiu a perseguição. Havia homens ali e mulheres, homens de Deus, que tinham essa noção da expansão do reino. Paulo foi um homem que teve nitidamente essa noção. Eu gosto muito daquele versículo 8 do capítulo 3 de Efésios, como Paulo diz assim, a mim, o menor de todos, me foi dado o privilégio de pregar esse evangelho, pregar essa mensagem e pregar aos gentios, ele diz. Ou seja, ele está dizendo assim, eu sei que eu sou um missionário transcultural. Eu sou uma pessoa que vai falar o evangelho, mas não vai ser aqui em casa, eu vou pregar lá fora, eu vou pregar em outro lugar.
eu vou pregar longe, eu vou embora, mas vou anunciar a Cristo. Ele dizia isso num contexto totalmente, ainda que não tinha essa noção, mas Deus já estava falando no coração de Paulo, como falou no coração de outras pessoas. Demorou muito para os discípulos entenderem essa mensagem, que o reino de Deus precisava ser anunciado a todas as nações. Demorou muito. Missões modernas começam no século XVIII. E a gente diz assim, por que missões modernas começam no século XVIII? Se começou com Pentecoste em Atos 2, começa ali no século I, no início da igreja, e ali então já está esse ide, esse vai. E por que eles não foram e ficaram parados? A igreja durante uns 16 séculos, 17 séculos, ela lia Mateus 28, a grande comissão, e lia a grande comissão assim, aquela, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja lia, cada tempo tem a sua exegese, tem a sua maneira de entender. Às vezes essa exegese, ou essa hermenêutica sim, que é do nosso jeito. Então a igreja lia, no século 11, 12, 13, 15, sei lá, lia o texto de Mateus 28 e dizia assim, essa mensagem aqui foi dirigida aos apóstolos. Se foi para os apóstolos, eles já cumpriram isso, porque de fato eles não queriam muito, mas depois eles se espalharam. Paulo foi para a Europa, e outros foram para outros lugares, para a Índia, para a Etiópia, e foram se espalhando, assim meio sem querer. Tiago foi para a Espanha, e assim foram espalhando. Então eles já cumpriram isso. Mas aí no século XVIII, alguém iluminado por Deus disse assim, essa mensagem não foi para os apóstolos não, essa mensagem foi para a igreja. E se foi para a igreja, foi para nós, é para nós. Ou seja, esse ide não era para aqueles discípulos lá, os 12, os 11. Esse ide aqui é para toda a igreja. Então, está faltando cumprir isso aqui. Começa a missões modernas no século XVIII, século XIX. Século XIX a gente é alcançado aqui no Brasil. Filipe foi uma pessoa que teve nitidamente essa noção de que a pregação do evangelho não estava circunscrita aos limites do reino de Israel, de Judá. Filipe, que é um daqueles homens que foi escolhido lá em Atos 6, um homem crente, um homem cheio de fé, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, escolhem ele para o diaconato e ele diz assim, eu vou pregar o evangelho, eu vou anunciar. E aí Filipe começa, e aí ele diz assim aqui no capítulo 8, ele diz assim, eu vou pregar e eu vou pregar lá em Samaria. Amados, não era fácil dizer assim, eu vou pregar em Samaria. Samaria era, como o próprio nome já diz, era a terra dos samaritanos, era a região dos samaritanos, essa gente que não tinha contato, não tinha amizade, não tinha relações. Vocês leem o quarto evangelho e vocês veem o pessoal preocupado que Jesus falando com uma mulher e uma mulher samaritana, quebrando dois paradigmas, falando com a mulher e falando com uma samaritana. Eles não se davam, não podia ter aquela conversa. E Jesus quebra esses paradigmas. Filipe, ele também começa aqui com essa disposição de quebrar paradigmas. Entremente os que foram dispersos por conta das perseguições, foram por toda parte pregando a palavra. Esse pregando a palavra aqui, desse versículo de número 4, pregando a palavra, não é essa pregação como nós estamos fazendo aqui. Não era aquela pregação assim de homilética, de preparar-se para a pregação, não era isso. Esse pregando aqui é aquela palavra que a gente usa assim, chamada evangelizar.
evangelizo, mas está escrito assim. Eles saíram evangelizando, quer dizer, saíram, mudaram de lugar, mudaram de cidade, foram para outras regiões, e ali chegava aquela coisa do vizinho, escuta, eu sou do caminho. Não falava assim, eu sou cristão, como nós, não tinha essa palavra ainda. Era assim, eram os do caminho, eram os discípulos do Nazareno. Eram as coisas assim. Os discípulos vão se chamar de cristãos só em Antioquia. Mas ali era o pessoal do caminho. E põe um C maiúsculo nesse caminho. Esse caminho, Jesus Cristo, era o pessoal que seguia o Nazareno. Há um texto do primeiro século, de um autor chamado Suetônio, que era um escritor romano, ele diz assim, tem um pessoal aí perturbando, eles seguem um tal de Cristo. Um tal de Cristo, quer dizer, não sabia direito. Filipe diz, eu vou pregar, e eu vou pregar em Samaria. Os dispersos saíram assim, falando, evangelizando, né? O evangelho se espalhou assim, e o evangelho se espalha assim, gente. O evangelho não se espalha tanto pelas pregações dos púlpitos. O evangelho se espalha por meio dos crentes, que contagia outras pessoas, que fala com o vizinho lá do seu prédio, que fala com o vizinho lá da sua casa, que fala com o companheiro de trabalho, que fala com aquele que se convive o tempo todo no escritório, que fala umas coisas. E acaba falando de Jesus, de uma outra ética, de uma outra atitude, de uma outra pessoa. O evangelho se espalha por meio dos crentes, por meio dos cristãos. É as ovelhas que saem e devem sair gerando ovelhas, fazendo com que pessoas conheçam essa palavra. Filipe disse, eu vou. Tem essas pessoas que saíram evangelizando, e aí o texto diz assim, enquanto, versículo 5, Filipe desceu para a cidade de Samaria, e aí a expressão do versículo 5, e anunciava-lhes a Cristo. Esse anunciava-lhes a Cristo do versículo 5, é uma palavrinha muito interessante, que é a palavra queruco, que quer dizer o seguinte, pregar o evangelho. Quando Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, prega o evangelho, ele usa essa palavra aqui. A SBB traduziu para o anuncia-lhes, podia ter traduzido também por Filipe foi pregar em Samaria. E ali era pregação mesmo, era falar, era chegar como um pregador, chegar como alguém que tinha uma mensagem. Ele dizia, eu vim a essa cidade e eu vim à cidade para anunciar essa palavra. E por que Filipe pensou assim? Porque ele entendeu pelo Espírito Santo de Deus que o evangelho deve ser pregado a toda a criatura. E toda significa o quê? Minha igreja já sabe. Toda é toda. Não é quase toda. Toda significa toda. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. O evangelho não é exclusivo. O evangelho não é para judeu nem para quê. O evangelho é uma mensagem dirigida a todas as pessoas, a todos os povos. Quando os judeus diziam assim, nós somos o povo de Deus, eles usavam a palavra chamada laós, povo. Aí diziam, esse é o povo de Deus. E os outros, ele dizia, outros são os etne, as etnias, outros povos. Só que quando Marcos fala desse povo, ele usa ainda outra palavra, uma palavra ósculos, que é povo, só que é povo pobre, humilde, gente humilde. Diz que Jesus foi para o meio da gente humilde. Jesus é aquele que se dirige àquelas pessoas que não tinham vez, que não tinham oportunidade. Jesus chega em Jerusalém e ele não vai direto lá no templo, ele passou pelo tanque de Betesda. E sabe por que ele foi a Betesda? Porque lá estavam os miseráveis, as pessoas sem vez, gente esperando milagre que nunca acontecia, esperando coisas acontecerem que não iam acontecer, gente cheia de crendices,
gente enganada, gente iludida, que tem muita coisa aí iludindo as pessoas. Os tanques de Betesda continuam abertos por aí afora, iludindo as pessoas. Faz isso, faz aquilo, faça aquilo, não sei o quê. Transforma o evangelho, não faz, não faz. Uma vez perguntaram para Jesus assim, que devemos fazer para herdar o reino de Deus? Lá no Evangelho de João. O que devemos fazer para herdar o reino? Resposta de Jesus: vocês não precisam fazer nada. Vocês precisam crer naquele que por Deus foi enviado. Creia em Jesus e você está cumprindo o Evangelho. Mas não tem que fazer nada. O judeu pensava assim, tem que fazer alguma coisa. Não tem que fazer nada, você não tem que fazer nada. Creia. Nós estamos comemorando 500 anos da Reforma. E qual era o problema da Reforma? Tem que fazer alguma coisa? Aí Lutero descobriu, não tem que fazer. Onde é que ele aprendeu isso? Cata aos Romanos, capítulo 1. O justo viverá pela sua fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Então não tem que fazer. O que tinha que fazer, Jesus Cristo já fez. Tinha que ser pago uma coisa, uma dívida, Jesus Cristo pagou. Agora creia no testemunho de Jesus Cristo. Filipe disse, eu vou a Samaria e vou pregar essa palavra, vou anunciar essa palavra. Ele desceu para a cidade de Samaria. Era um risco, era um perigo. Podia ter sido morto. Podia ter sido assassinado. Que ousadia é essa, entrar no nosso terreno, entrar na nossa cidade, um judeu? Como é que pode? Mas ele foi. E sabe por que ele foi? Porque Deus tocou no seu coração para que ele fosse. E eu acho que a lógica de Filipe era o seguinte: o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Ora, os samaritanos são algumas das criaturas. Logo, isso é um silogismo. Logo, então, se os samaritanos são algumas das criaturas, então eles também estão incluídos. Eles também devem receber essa mensagem. Eles também devem receber essa palavra. E não durou muito depois da pregação de Filipe em Samaria. Você continuar lendo depois em casa o capítulo 8 de Atos 8. Se você continuar lendo, você vai ver que aconteceu que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Então teve um Pentecoste em Samaria. E os judeus ficaram assim abobalhados, mas o Espírito Santo indo também, descendo também sobre os samaritanos? Pois é, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. E aquele pessoal de Jerusalém teve até que se desculpar, que eles ficaram perguntando, mas foi isso que aconteceu lá? Ele disse, aí não pode fazer nada, não foi a gente não, foi o Espírito Santo que fez, quer fazer o quê? Se o Espírito Santo fez, se Deus fez, está feito. Filipe foi a Samaria e anunciou a Jesus Cristo. E sabe o que é o estranho, irmão, nesse texto aqui, que a gente lendo isso aqui? É que Filipe foi a Samaria, se você prestar atenção no texto, ele foi bem recebido. Isso é muito estranho isso. Ele foi bem recebido em Samaria. Sabe o que isso quer dizer para nós? Nunca diga assim, eu não posso ir aqui ou ali, ou eu não posso falar para cicrano, para fulano, por quê? Porque essa pessoa não quer nada com Jesus Cristo, essa pessoa, às vezes nós fazemos esses juízos, pode confessar aí do seu coração, não vou falar para fulano não, nem para cicrano, não quer nada, não crê em nada, não aceita nada, e aí a gente fala essas coisas. Só que Deus vai, o Espírito Santo de Deus vai e toca no coração daquela pessoa. Se não for por mim ou por você, toca por outro. A palavra de Deus diz que se a gente não fala, até as pedras clamam. Ou seja, alguém vai falar. Alguém vai ser essa pedra. Deus usa a quem Ele quiser. E da maneira que Ele quiser.
Ele chamou Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor nunca foi nada disso, mas serviu para um plano de Deus. Deus usou Ciro para aquilo que ele queria. Deus usa o que ele quiser. Mas ele quer nos usar, acima de tudo, nós que somos a sua igreja. Então Filipe foi para Samaria e foi bem recebido. Fale com as pessoas que você tem que falar. Fale. Não diga assim, ela não quer nada. Não pense isso. Deixe que o Espírito Santo é que faz a obra. Nós só temos que dizer, nós só temos que falar. Conversão não tem nada a ver conosco. Conversão não tem a ver comigo nem com você. Conversão é obra do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz tudo. Ele só quer que a gente abra a boca e fale. Ele só quer que a gente diga aquilo que precisa ser dito. Não precisa mais vir um anjo do céu e começar a falar. Nós estamos aqui, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. E nós somos aqueles a quem Deus diz assim, vai, fala, abre essa boca. E fala o que tem que ser falado. Você conhece a verdade. Você conhece a Jesus Cristo, você conhece o Evangelho, você conhece a Deus, então fala desse Deus. Vai e faça o seu trabalho. E Deus vai abençoar você e vai abençoar o teu maior inimigo. E aquela pessoa vai se transformar, aquela pessoa vai mudar. Deus chama alguns para o ministério da pregação, isso é verdade. Você abre a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e está assim, o Senhor separou uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para isso, para aquilo, pastores, mestres, etc, etc. O Senhor usa e concede dons a cada um de cantar, de louvar, de ministérios. É o Espírito Santo que faz essa obra na nossa vida. Jesus Cristo vê a necessidade da igreja e o Espírito Santo vem e empodera. E aí a gente pode sair fazendo aquilo que é o nosso mistério, aquilo que é a nossa a função. É preciso ser feito. Eu nunca esqueci de uma experiência. Eu escrevi a biografia do reverendo Porto Filho, e Porto Filho foi aquele pastor convencional que teve a sua filha de 21 anos assassinada. E quando, em 63, ele estava no púlpito da igreja dele, em Campo Grande, e aí veio a notícia, não é? Aquele bilhetinho, sabe aquele bilhetinho terrível? A filha de Porto Filho estava no Rocha Faria, e ele chegou lá, e ela já estava morta. O próprio marido a matou, foi morta pelo marido. E a primeira atitude de Porto Filho foi sair dali, e ele foi para a casa dos pais do assassino. E aí correu o boato em Campo Grande, na polícia, olha, o pai da moça morta foi na casa dos pais do assassino, a coisa vai ficar feia. E aí o policiamento todo correu para lá, porque disse, o homem vai fazer uma tragédia, deve estar assim, transtornado, fora de si. Porto Filho chegou lá antes da polícia, e aquele pai, aquela mãe, assustado, e Porto Filho disse assim, eu vim aqui orar com vocês. As nossas famílias estão de luto, e eu vim orar com vocês. E quando o delegado chegou com o policiamento, que nem tocaram campanha nem coisa nenhuma, abriram a porta, estava Porto Filho na sala, com aquele pai e aquela mãe de joelhos, e estavam orando. E o delegado simplesmente disse assim, que gente é essa que age desse jeito? Nunca vi isso.
fechou a porta e foi embora. Gente que faz assim, irmãos, é gente lavada pelo sangue de Jesus. Gente que age dessa forma, gente que tem essa atitude, é gente que conhece a Jesus. E aí, outro filho saiu dali daquela casa, foi para a sua própria casa, coração doendo, amargurado, e ele contava, e eu ouvia ele contando isso em sala de aula. Aquela noite, ele disse, não dormi, noite toda refletindo, pensando, e coração triste, duro, não queria orar, não queria nada, não suportando aquela aflição, e quase ao amanhecer do dia, veio a ele a inspiração. E aí ele disse, ao raiar, quase ao raiar do dia, ele era poeta, veio a inspiração, e ele compôs o hino 424 do nosso inário, além das sombras que vão descendo, tudo envolvendo na escuridão, eu vejo a glória do sol nascente. É esse hino que a gente canta aí de São os Hinos. Essa é a gente que é capaz de fazer essas coisas, gente que conhece a Jesus Cristo, gente que dá testemunho de Jesus Cristo. Filipe desceu a Samaria e foi bem recebido em Samaria. E sabe por que ele foi bem recebido? Ele pregou a Jesus Cristo. A pregação de Filipe foi uma pregação cristocêntrica. Aqui não estão os detalhes no texto, mas Cristo foi anunciado naquela cidade. Ele pregou que o justo morreu pelo injusto. Ele pregou que Jesus Cristo foi o sacrifício pelo pecado. Ele pregou que Jesus Cristo foi aquele que reconciliou o homem com Deus. Pregou que é aquele que transforma os corações, que veio para trazer o reino de Deus, inaugurar esse reino. Ele pregou a Cristo, ele apresentou Cristo à cidade de Samaria. É isso que nós precisamos fazer. Nós somos igreja de Jesus Cristo. E, amados, igreja é igreja e mundo é mundo. São duas coisas diferentes. A igreja está no mundo, a igreja tem uma missão no mundo, a igreja tem uma ação no mundo. Mas igreja é igreja e mundo é mundo. Precisamos ter essa distinção na nossa mente, no nosso coração. Então, Filipe pregou a Jesus. E sabe o que significa pregar a Jesus? Dizer quem é Jesus, de fato. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo. Muitas pessoas estão aí dizendo assim, Jesus Cristo foi um homem maravilhoso. Ário, no século IV, dizia assim, ele é muito parecido com Deus. Parecia um elogio isso, mas não era. Era a negação da divindade de Jesus. Tem muita coisa assim, meia bonita, que parece bonita, mas é uma tragédia. Nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo de fato. Dizer assim, olha, Jesus Cristo é aquele que nasceu da Virgem, é aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, é aquele que viveu cheio do Espírito Santo, é aquele que expulsou demônios meramente com a palavra. É aquele que abriu os olhos aos cegos, é aquele que desimpediu a língua dos mudos, é aquele que amainou ondas e tempestades, é aquele que confrontou religiosos hipócritas, é aquele que colocou o dedo na cara do inferno, é aquele que morreu por mim e por você, é aquele que desceu ao Hades, é aquele que enviou o Espírito Santo, é aquele que batizou e batiza com fogo. É aquele que foi assunto aos céus e há de voltar para buscar a sua igreja. Precisamos anunciar Jesus Cristo. E foi isso que Filipe fez ali na cidade de Samaria. Ele pregou a Jesus Cristo. E sabe qual foi o resultado? Versículo de número 8. E houve alegria na cidade. A cidade ficou alegre. A cidade ouviu Filipe, samaritanos, já não era lá aquela relação boa, mas Filipe pregou,
Lucas é assim, muito simples, ele coloca assim, ele diz assim, estude, faça a interpretação e entenda. Quer dizer, os detalhes vocês cavem aí. Durante algum tempo eu gosto muito de uma hermenêutica, tem um camarada, um francês, que tem uma hermenêutica, o nome dele é Jacques Derrida. Jacques Derrida tem uma hermenêutica que a gente chama de a hermenêutica do rastro. Ele diz assim, nessa hermenêutica do rastro, o importante não é o que está escrito, é o que não foi escrito, mas está lá. É o interdito, como ele chama. Por isso que é o rastro. Ou seja, leia as entrelinhas, para entender aquilo que o autor bíblico quis dizer. Leia aquilo que está ali no meio dos versículos, das frases. Então eu entendo que Filipe começou a pregar, e sabe por que houve alegria naquela cidade? Irmãos, porque quando Cristo é pregado e anunciado, começa a acontecer mudança de vida, os milagres acontecem, os espíritos imundos são expulsos, paralíticos e coxos, como ele diz aqui, paralíticos e coxos foram curados, a natureza das pessoas foram mudadas. Pais e filhos que estavam brigados da cidade de Samaria, maridos e mulheres que não se falavam, se reconciliaram porque Jesus Cristo foi anunciado. Quando a palavra de Deus é anunciada, então vidas são reconstruídas, pessoas são levantadas, prostíbulos foram fechados em Samaria. Quando John Wesley pregou no século XVIII da Inglaterra, John Wesley pregou, John Wesley é o homem que mudou a cara da Inglaterra. Quando ele pregou, ele fechou a pregação de Wesley, fechou antros, fechou prostíbulos, mudou a Inglaterra. Porque Wesley estava pregando a Jesus Cristo, estava anunciando a Cristo. A cidade de Samaria se alegrou, porque vidas foram mudadas pela pregação do Evangelho. Eu lembro, alguns anos atrás, uma escola de samba aí, dessas que, não preciso dizer o nome, mas ela fez um protesto público, social. Ela disse assim, nossas aulas estão se acabando. Nós não temos mais aulas, por quê? O pessoal está saindo para as igrejas evangélicas. Estamos perdendo gente para as igrejas, tem que fazer alguma coisa. Irmãos, mas essa coisa aí não tem volta. Quando se encontra com Jesus, tudo muda. Os valores mudam. A vida muda. Tudo muda. A vida muda. Não é só exterior, é tudo. Tudo vai mudar. Todos nós que pregamos a Jesus Cristo, todos nós, guarde bem isso, somos ex alguma coisa de ruim. Nós todos estávamos perdidos, e Paulo diz assim aos Efésios capítulo 2, versículo 1, nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos, e morto significa o quê? Morto. Todos nós estávamos assim, mas Jesus Cristo veio e nos deu vida. O Evangelho é pregado por quem? O Evangelho é pregado por ex-viciados, por ex-drogados, por ex-traficantes, por ex-bandidos, por ex-prostitutas, por ex-qualquer coisa de ruim que você possa imaginar. Porque Jesus Cristo transforma a erva daninha e faz dela uma árvore frutífera. Então, nessa noite, meus amados, nós somos Igreja de Jesus Cristo, estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pela graça de Deus, nessa noite, que nós, como igreja, possamos continuar a pregar a Jesus Cristo. Estamos fazendo isso há 64 anos. Continue, abra sua boca, fale de Jesus Cristo, não tenha medo. O Espírito Santo nos envia, é Ele que nos manda, é Ele que vai fazer a obra. Que Deus nos abençoe.